levanta-se. Essa expressão, meu amado, é uma expressão muito usada pela igreja pelo passado. No passado a igreja usava muito essa expressão. E eles usavam essa expressão, meu amado, em momentos de alegria, se referindo ao ungido do Senhor, a Jesus Cristo. Sempre, sempre, Jesus foi a consolação do povo de Israel. Sempre Jesus foi a esperança do povo de Israel. Sempre Jesus foi a alegria do povo. O amado aguardado, o amado que estava presente. E nós nesses dias, também queremos exaltar e expressar a Ele a razão da nossa alegria. Ele é o desejado da nossa alma. Queremos expressar através de oração, de música e dedicação das nossas vidas em gratidão ao Senhor nesta noite. E declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou e falou aos romanos: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo vai dizer que ele é vencedor por causa de Cristo. Esta igreja celebra nessa noite mais um ano de vitória, um ano de conquista, por causa de Cristo.
está na carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, a partir do versículo 33, vou ler até o versículo 3 do capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó profundidade da sabedoria, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Deus abençoe essa palavra. Podem sentar, irmãos. Essa hora nós queremos convidar nosso irmão Luiz para estar orando ao Senhor, uma oração de consagração nesse momento. Como nós estamos celebrando aniversário, você gosta de comemorar seu aniversário sozinho? Não, né? Quem não gosta não está aqui. Para a festa ficar bonita, o que a gente faz? A gente convida pessoas. Então, nessa hora, nós queremos conhecer os nossos convidados. Aqueles que não pertencem à nossa igreja, que não estão aqui na igreja local. Eu quero convidá-los a ficar de pé nessa hora. Você que congrega em uma outra igreja, ou foi convidado por alguma pessoa, um membro da nossa igreja, gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Amém. Todos de pé, todos que são visitantes, porque nós temos uma lembrança para você, nós vamos entregar um presente para você. Geralmente, quando a gente vai numa festa de aniversário, o aniversariante ganha. No aniversário da igreja, é o convidado que ganha presente. Então, você que está de pé,
já recebeu o seu presente, pode se sentar para os nossos irmãos identificar que você já recebeu. Se você é visitante e não recebeu, queira ficar de pé, você vai receber um presente. Se você não quiser ficar, faz esse cartãozinho, assenta assim que você vai ganhar um presentinho. Isso, muito obrigado pela sua presença. Todos os visitantes receberam? Amém. Nós vamos estar orando pela sua vida nessa hora. Vamos agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer porque você recebeu o convite, aceitou o convite e se dispôs a estar aqui. Até esse tempo conosco. Eu quero convidar a irmã Andréia para agradecer a Deus pela sua vida, amigo visitante, que você está aqui. Todos os irmãos que estão aqui nos visitando, muito obrigado. E é o melhor presente que a gente pode. O mínimo a gente fez, mas o melhor presente é a oração. Nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Graça e paz, igreja, amém? Eu te convido mais uma vez a se colocar em pé, porque seguiremos o nosso bom mestre, amém? Nós marcharemos, porque Ele é quem nos governa, Ele é o nosso general, por isso nós sempre podemos e que nós possamos olhar para Ele, sem desviar o nosso olhar, porque Ele nos conduzirá até a nossa vitória, amém?
Porque o lar do Senhor é aqui. O lar do Senhor é a mão do Senhor que te alcança. Independente da sua situação ou lugar, a mão do Senhor contigo está. Talvez algo esteja faltando aos nossos olhos, mas não é pelo que vemos, é pela fé. Nós podemos sentir, provar a verdade da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o Senhor está em todo lugar, em todo tempo, seja onde for, seja da forma que nós estivermos. Ele é o nosso abraço desta noite. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa alegria. Que você presta atenção na sua oração, declarando que a mão do Senhor com você está. Fico exaltado.
Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Ele é o início e o fim. Tudo começa e termina no Senhor. Ele é suficiente nas nossas vidas. Não precisamos buscar em outras fontes, porque Ele é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o ar que nós respiramos. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor quer que você saia daqui cheio da presença dEle, cheio dessa graça, dessa água viva que nunca se esgota. Que nós busquemos, saibamos onde buscar, porque Ele é a nossa fonte, Ele é tudo o que nós precisamos. Juntos. Tudo pra mim,
Tu és o ar que nós respiramos. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós, ó Pai, queremos viver todos os nossos dias debaixo da Tua graça, da Tua presença. Nos ensine, Senhor, a te buscar mais. Nos ensine, Senhor, a buscar a Tua presença, a ter um encontro com o Senhor todos os dias. Nos ensina, Senhor, a ter um devocional diário, intenso, profundo. Nos ensine, ó Deus, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é suficiente, Pai. E nós, ó Deus, sabemos que nós não precisamos buscar em outros lugares. Nós não precisamos buscar em outras fontes. Porque o Senhor nos sacia de toda fome, de toda sede. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo. Nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar nessa hora o Sr. Wesley. O Sr. Wesley, nós conhecemos ele por ele que nós tivemos em Caldas Novas. Foi um período muito bom e ali a gente pôde conquistar um amigo. E a gente tem trazido amigos para pegar aqui na igreja. Nada melhor do que passar por lugares e deixar amigos. Sr. Wesley, obrigado por ter aceito o nosso convite. E de hoje, nesse momento, até amanhã, a igreja é tudo. Que Deus te abençoe e que aquilo que Deus já falou no seu coração, o Espírito Santo possa confirmar e ter a liberdade de falar conosco assim. Amém? Boa noite com Jesus, amém? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus nesta noite e para todos sempre, amém? Amém. Bom, como meu amigo, colega de trabalho, companheiro, pastor Pablo já falou, eu sou o pastor Wesley e sou casado com Fabrício Kelly, pai de 3 filhos, Sara Liz, Samuel Antônio e Samara Luísa. Eu sou missionário da Convenção Batista Goiana e me sinto muito à vontade e, de uma certa forma, privilegiado por poder ter sido convidado por esta igreja para fazer parte da comemoração e da celebração dos 73 anos de existência dessa igreja aqui em Araraquara. E como missionário, numa igreja missionária, eu louvo a Deus por isso. A minha essência é missões, a minha essência é cuidado. Eu respiro cuidado, eu respiro missão. Se eu posso dizer para você que eu tenho gastado os anos da minha vida em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, da expansão do reino de Deus. E o pastor Pablo fala que de hoje até amanhã à noite a igreja está em minhas mãos. Então, a partir de hoje, a melhor igreja de Araguari é a Igreja Batista Missionária, a minha igreja, amém? Amém. A melhor igreja de Araguari. E sabe, pastor e demais irmãos, convidados que estão aqui conosco nesta noite, é interessante a minha história, porque só para que você possa situar, logo após, antes de entrar na mensagem, só para te dar
uma contextualização do ministério que eu estou à frente em Caldas Novas há mais de 13 anos, eu sou pastor da PIB de Caldas Novas, membro ali, ao lado do pastor Euquias e demais pastores. Porém, a minha família mora em Goiânia e o ministério que eu dirijo da Batista é em Caldas Novas. Então, eu sou pastor, membro da PIB de Caldas Novas, mas a Igreja Batista Vibe do Segunda Parque Eldorado, ela tem a minha guarda compartilhada, diz o pastor Fernando. Eu sou guarda compartilhada. Se eu cuido dos órfãos e dos vulneráveis, então alguém também tem que me adotar e cuidar de mim. Então, pastor, eu não sei, Esther e Marcelo, sua família, o senhor me colocou num lugar muito especial. Eu estou na casa de irmãos, amigos, e eles estão cuidando muito bem de mim. Eu acho que o pastor Pablo, ele foi muito sábio, e eu não sei se ele tem algumas intenções além disso, né? Me colocar ali e não sendo muito bem cuidado. Talvez o pastor Pablo está querendo buscar uma guarda compartilhada minha também, ou quem sabe essa igreja está com um projeto engavetado, um projeto social que precisa nascer, sair do papel e vir à existência, e aí nós estamos nos aproximando. Bem? Então, agora, antes de entrar na mensagem, eu queria pedir o Gabriel. O Gabriel está no vídeo? Quem está com o Gabriel? Pode ser? Eu não sei. É o Cauã. Cauã, eu vou pedir uma ajuda sua para que os irmãos possam entender por que eu sou um pastor de cuidado, de acolhimento. E aí eu vou pedir para que vocês, então, não sei se vai ser possível sair aqui um pouquinho, a gente então colocar um vídeo institucional do abrigo lá Batista em Caldas Novas, que eu sou diretor e coordenador. Vai lá para os irmãos ver aqui a música, não sei. Bem-vindo ao Lar Batista. Há mais de 12 anos, somos um abraço seguro para crianças e adolescentes que viveram momentos de ruptura ou fragilidade familiar. Mais de 760 vidas já foram acolhidas aqui, cada uma com sua história, cada uma com o mesmo carinho e esperança que reconheço. Nossa missão vai muito além de alimentar e vestir. Aqui, cada detalhe é pensado para cuidar do corpo, da mente e do coração. São 4 refeições diárias, atividades de lazer, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e odontológico, tudo para garantir o desenvolvimento integral de cada acolhido. Contamos com uma equipe dedicada a 20 colaboradores, que trabalham dia e noite para que nossos pequenos cresçam com dignidade, respeito e amor. E tudo isso só é possível porque pessoas generosas acreditam no poder da transformação. Você também pode fazer parte dessa história, com um gesto simples, um tempo dedicado, uma doação. Juntos, receberemos positivos e multiplicamos amor. Lar Batista, acolhendo vidas, inspirando futuros. Entre em contato e descubra como participar. Obrigado, Cauã. Então, essa é a estrutura que eu sou diretor há mais de 12 anos, lá há 14, só no primeiro ano de existência que eu estava. Então, essa instituição de acolhimento, que cuida de crianças e adolescentes, bebês em situação de vulnerabilidade, risco social, ela nasceu porque um dia, em Caldas Novas, lá na PIB, no Dia das Crianças, é realizado uma atividade de recreação com mais de 800 crianças ali ao redor da igreja. E naquele 13 anos atrás, aproximadamente, uma menina de aproximadamente 8 anos foi brincar o dia feliz, o Dia das Crianças. Lá, aquela menina, ela tinha marcas por todo o corpo de espancamento, cicatrizes nas pernas, nos braços, nas suas costas. Aquela menina foi levada até um pastor, psicólogo, pastor Euquias, e juntamente com a liderança da igreja, ao olhar para aquela criança, aquela menina, então eles disseram a seguinte frase: nós não podemos dar apenas um dia de brincadeiras e alegria, um dia feliz para essa criança,
e ela voltar para sua casa e continuar sendo espancada ou violentada. Nasce o Lar Batista. O Lar Batista nasceu para dar resposta ao grito e à dor de uma criança. E eu estou contando essa história porque de lá para cá, mais de 760 crianças já passaram pelas nossas mãos, sendo ressignificadas suas histórias. E por que eu estou introduzindo o meu sermão com essa história? Porque numa igreja, num lugar de amor, de cuidado e de acolhimento, uma igreja que cuida não somente dos seus pares, que cuida uns dos outros, mas uma igreja que olha para fora das quatro paredes dessa igreja e vai ser relevante aqui nesse contexto. Aqui é o bairro Goiás. O bairro Goiás, está vendo que eu estou bem começando a ficar familiarizado com esse lugar aqui. Já comi pão de queijo, já tomei um cafezinho aqui, mineiro, uma boa mineira. Uai, daqui um pouquinho. Então, a Igreja Batista Missionária completa 73 anos com muito louvor, tem uma história. Eu não sei se tem aqui os bandeirantes, os pioneiros que fundaram essa igreja, ou pessoas que não estão aqui desde a época que ela foi fundada. O fato é que essa igreja existe para ser relevante nesse contexto, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Amém? E essa igreja, nós estamos aqui para propor e para compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras muito conhecido por todos nós, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 13, mas você que é familiarizado com essa história e com esse texto, você é nosso visitante de outras igrejas, você é muito bem-vindo ao nosso meio, e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, possa vivificar essa palavra no seu coração, que você possa sair daqui impactado. E não, se você é membro dessa igreja, você possa entender que o Senhor quer cuidar de você, para que você possa cuidar de outras pessoas também. Amém? Todos encontraram aí, mesmo assentados reverentemente? Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 13. Amém? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Curva sua face, feche seus olhos nesse instante. Graças a Deus eterno e poderoso. Aqui está a tua igreja, Senhor, reunida nesse tempo festivo, nesse tempo de celebração, mais um ano de aniversário que essa igreja alcança. Nessa noite nós estamos aqui e diante da tua palavra que já foi lida, nessa hora nós rogamos que o teu Espírito Santo possa vivificar essa porção, esse fragmento das Escrituras ao nosso coração, desde aquele que está aqui no primeiro banco até aquele que está lá no último banco, dos nossos visitantes, dos irmãos, líderes, pessoas comuns, mas pessoas que amam o Senhor Jesus e amam a tua palavra. Deus, fala conosco, fala no meu coração, fala no coração da amada igreja, é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, aqui todos digam amém. Igreja, um lugar de amor, cuidado e restauração. Acabamos de ver
Evangelho de João, um fragmento das Escrituras Sagradas muito especial. O livro que relata a revelação do Deus Pai através do Deus Filho. O livro que ensina quem é o Filho de Deus, sua divindade, o seu poder, mas também nos revela o sublime amor com que Jesus nos ama. E esse amor deve ser expressado por sua igreja através dos seus discípulos. Então, após a ressurreição, Jesus se encontra com seus discípulos à beira-mar, ou à beira do mar, e eles estavam cansados, eles estavam confusos, talvez até frustrados, porque eles tinham voltado a pescar. Até então, nesse momento, Jesus não havia se revelado a eles, e então eles voltaram a pescar, eles voltaram à vida normal, numa tentativa de recomeçar. Mas é neste cenário simples e humano que Jesus revela um cuidado profundo, prático e restaurador. Esse texto, ele nos ensina que cuidar uns dos outros é uma marca essencial do discipulado cristão e consequentemente, é uma marca de uma igreja que deseja ser relevante aonde ela está plantada. Esse texto, então, ele nos encoraja a cuidar uns dos outros, porque essa é uma marca essencial da igreja. Uma igreja que é um lugar de amor. Essa igreja é uma igreja que cuida uns dos outros. Pastor Pablo, ele disse: olha, esse ano nós vamos ministrar sobre o discipulado e vamos falar sobre cuidado uns com os outros. Se você está aqui, você é um privilegiado, porque o seu pastor está com uma visão de cuidado, de pastoreio, de apacentamento, conforme o texto nós vimos Jesus falando com Pedro em 3 ocasiões, e a palavra é a mesma: cuide das minhas ovelhas, apacente o meu rebanho. Portanto, nesta noite eu quero pensar da perspectiva da igreja, esse lugar de amor, mas um lugar de cuidado e restauração a partir desse texto. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui e trazer a reflexão, que Jesus cuida das necessidades antes de tratar as feridas. Nós observamos no versículo 13 que Jesus se aproximou, e quando Jesus se aproximou, ele tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Veja você, que coisa interessante. Jesus, ele cuida das necessidades antes de tratar as feridas. Ele se aproxima, e esta é uma característica muito especial para mim e para você. Antes de qualquer confrontação ou ensino, Jesus prepara um alimento, ele vai cortando a distância, ele vê os discípulos cansados, famintos, e ele supre as suas necessidades básicas. Que lição que nós aprendemos nesse primeiro ponto? Que o cuidado cristão começa com sensibilidade, irmãos. Visitante, nós precisamos entender que os cristãos, os discípulos de Jesus nessa igreja, serão pessoas, e são pessoas que vão ter sensibilidade para cuidar, para aproximar. E nesse texto, a primeira lição que nós aprendemos é isso: o cristão o cuidado começa com sensibilidade. Somente quem se aproxima pode fazer uma leitura mais precisa do coração do outro, da realidade do outro, pode ver a necessidade por trás de um ser humano que é tão importante para Deus, que Deus enviou o seu único filho para morrer por ele, não somente por ele, por mim, por você, mas por toda a humanidade. Amém? Sensibilidade, irmãos. Deus vai gerar no meu coração e no coração desta igreja uma sensibilidade aguçada para cuidar das pessoas feridas, para cuidar das pessoas que estão enfrentando lutas. A exemplo dos discípulos, eles estavam abatidos, desanimados. Mas aí, então, o que nós podemos então perceber? Porque muitas vezes, irmãos, nós como igreja, nós queremos ensinar, nós queremos corrigir, nós queremos aconselhar, mas antes de fazer isso, nós precisamos aprender
que nós devemos acolher, ouvir e sustentar. Esta é uma característica de uma igreja que cuida, uma igreja que vai ser um lugar de amor, de cuidado e transformação. Nós, ao invés de imediatamente dizer, não vamos orar, não que não seja importante, a oração é muito importante. Eu vivo oração, irmãos, eu amo oração, eu tenho um canal de oração já há anos, mas antes de ter um canal de oração eu já orava diariamente, de manhã, e agora nesse canal de oração, 5 horas da manhã, eu estou lá para orar, dobro os meus joelhos, levanto as mãos pela nação, levanto as mãos pelos meus filhos, levanto a mão por todas as igrejas, levanto pelos missionários. Não que orar seja errado, mas muitas vezes nós acostumamos de alguém que está quebrado, né? Não tem sensibilidade para fazer a leitura. Nós podemos, antes de orar, oferecer uma companhia, oferecer ajuda a uma necessidade concreta, simplesmente estar presente. Muitas vezes você não falar nada, mas se você simplesmente estar presente, você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Talvez compartilhar de uma reflexão, talvez se tiver no chá ou uma coisa semelhante, você perceber que Jesus encontra alguém completamente ferido, mas Jesus, a primeira coisa que ele dá, ele oferece o pão e ele oferece o peixe. Uma igreja que vai ser relevante nos próximos anos. Se Jesus demorar e se Jesus não voltar nos próximos 70 anos, essa igreja vai continuar sendo um lugar que vai cuidar das necessidades das pessoas antes de ministrar ao coração delas. Amém? Deus, que coisa maravilhosa. Muitas vezes, quando eu estou com um amigo, um adolescente ou uma criança que está com o coraçãozinho aos pedaços, longe da família, longe do pai, a única coisa que eu faço é chegar perto dele, pegar na sua mão quando posso, ou simplesmente ouvir e ver as suas lágrimas e dizer: eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Nós vamos reescrever a sua história, nós vamos ressignificar a sua história, não porque nós sejamos bons, não porque nós somos melhores, não porque nós somos batistas, não, nós vamos fazer isso porque Jesus está conosco, e se Jesus está conosco, tudo pode ser diferente. Igreja Batista Missionária, Deus quer usar essa igreja para os próximos anos. E se você está aqui nesta noite, você precisa fazer uma oração: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa cidade. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor já está fazendo, porque eu cheguei aqui, não que não está acontecendo nada, tem muitas coisas acontecendo aqui. Amém? Primeira coisa, então, Jesus cuida da necessidade antes de tocar das feridas. Uma igreja como um lugar de cuidado, de amor e cuidado e restauração, ela vai cuidar das feridas. Segunda coisa, uma igreja também que é um lugar de amor, ela vai observar que Jesus, ele tratou Pedro com um amor restaurador. Veja você, no capítulo 21, versículo 15 a 17, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Você recorda disso, irmãos? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E às vezes eu e você refletimos isso aqui, nesse mundo contextualizado, contemporâneo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão cheias de mimimi e tantas coisas. Mas fulano me baniu lá no WhatsApp, fulano me bloqueou, fulano me cancelou. Irmãos, Pedro cancelou Jesus, não foi uma vez, não, foi 3 vezes. Mas Jesus então se aproxima de Pedro com amor, e uma igreja como um lugar de amor. Jesus chega para Pedro para restaurar. Nós somos restauradores, irmãos, nós somos reformadores, nós somos aqueles que têm o ministério da reconciliação. Que coisa poderosa! Você que está aqui nessa noite e que você faz parte desse corpo, você faz parte dessa comunidade batista, de membros, discípulos de Jesus. O Senhor quer te usar para restaurar vidas. Pedro havia negado 3 vezes, mas agora Jesus lhe faz 3 perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Não é uma humilhação pública. Jesus não está
cima para transformar a culpa em propósito. Quantas pessoas estão entrando em nossas igrejas e que nós precisamos restaurar, ressignificar, nós precisamos transformar essa culpa, essa carga que o próprio pecado, a falha, gera nas pessoas. E que lição que nós aprendemos nesse segundo ponto? Que cuidar dos outros também envolve ajudar pessoas a se levantar após as quedas. Igreja é um lugar de restauração. Igreja é esse lugar que transforma a vida das pessoas. E qual exemplo prático nós podemos dar disso? Quando alguém falhou moralmente ou espiritualmente, quando um líder se desanimou, quando um jovem se afasta da fé. Onde estão os jovens aqui? Levanta as mãos dos jovens aí, jovens adolescentes. Olha só, pastor Pablo, quantos jovens dessa igreja, quando um jovem se afastar do meio de vocês. Tem algumas pessoas que levantaram a mão que não são tão jovens assim, eles levantaram a mão. E só que eles não levantaram tão alto, eles levantaram assim. Meu Jesus, pastor Pablo. Mas que coisa maravilhosa. Então, jovens, quando um adolescente começar a se distanciar do rebanho, você, como uma igreja de um lugar de amor, de cuidado e de restauração, o que você vai fazer? Você vai aproximar, você vai então se encurtar a distância. Jesus foi encurtando a distância com Pedro até chegar ali naquilo que era a ferida da sua alma, para tocar ali, não para condenar, mas para restaurar. Você e eu seremos usados então para ser restauradores de vida. Uma igreja que vai ser relevante aqui em Araguari, esta será a Igreja Batista Missionária, uma igreja que vai ser um lugar de acolhimento, de cuidado, mas também vai ser um lugar de restauração. Vidas serão restauradas e vidas já estão sendo restauradas aqui, amados irmãos. Vidas que entram por estas portas aos caquinhos. Quando eu falo dos caquinhos, como quebradas. E aí o pastor, amavelmente, seguindo o exemplo de Jesus, vai aproximar com aquele que apacenta as ovelhas feridas, não quebra, não esmaga aquela quebrada, mas acolhe, envolve, ama, restaura. Existem muitos lugares aqui nessa igreja, e essa igreja tem caixa para crescer, para explodir. A população dessa cidade é grande, e eu fico fazendo as contas aqui em percentual, o quanto essa igreja pode crescer e impactar através dos pequenos grupos multiplicadores nas casas, através das atividades sociais, através da capelania, através da inserção em todas as camadas da sociedade de Araguari. Este lugar será transformado, porque existe uma igreja que ama Jesus, que é apaixonada por Jesus, e que está querendo fazer aquilo que Jesus fez quando estava aqui na terra. Então, além de ser uma igreja que cuida das necessidades, mas que também restaura com amor, é uma igreja que está pronta para levar as pessoas a voltarem, a se reerguer das quedas. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, que amar Jesus significa cuidar das pessoas que Jesus ama. E isso é algo que eu e você não é opcional. Veja você que Jesus fala para Pedro, ali no versículo 15 ao 17, cada resposta que Pedro dava, Jesus dava uma missão. Pastor Pablo e demais líderes aqui, vice-presidente, vice-moderador dessa igreja, demais líderes aqui, quando algum membro começar a dar alguma excusa, alguma desculpa, ou querer sair da mensagem, da missão, pastor Pablo, aqui está a estratégia de Jesus. Para cada palavra que Pedro dava, Jesus dava para ele uma missão. Amém? Cada palavra que ele dava, Jesus dava uma missão. Cuido dos meus cordeirinhos, pastorei as minhas ovelhas. E aqui está o coração do texto. O amor de Cristo manifesta um cuidado com o próximo. Não existe espiritualidade verdadeira sem responsabilidade comunitária. Jesus se identificou com ele, com a sua
Então, cuidar, quando Jesus está cuidando de Pedro, isso mostra de maneira clara, prática, que isso não é opcional para uma igreja que quer ser relevante, para uma igreja que está completando 73 anos de existência e que tem um amor sobrenatural pelo reino de Deus e pelo avanço da obra missionária nessa cidade. Amém? Isso não é opcional. A igreja precisa discipular novos convertidos, a igreja precisa visitar os enfermos, aconselhar com paciência, incluir os esquecidos, sustentar a oração. E isso, pastor Pablo e demais irmãos aqui nessa noite, isso tem um custo que é o custo da oração, da disposição e sair da sua zona de conforto. Pastor Pablo, quando o Senhor me convidou no ano passado para estar aqui falando sobre cuidado, falando sobre o amor de Jesus uns aos outros, sobre o discipulado, desde quando eu fechei com o Senhor, está dada a palavra, eu estarei aqui. Tantas coisas aconteceram. Uma das coisas que aconteceu comigo de janeiro para fevereiro, eu estava indo e voltando de Caldas Novas para Goiânia, e em um determinado dia o telefone da promotoria liga para mim, e o que estava acontecendo? Tinha um bebê recém-nascido que estava internado, entubado em Goiânia, e não tinha ninguém por aquele bebê. Ninguém. Não tinha pai, não tinha mãe. Quem tinha que cuidar dele era o conselho tutelar que não estava indo lá. Então, o da promotoria e do juizado, a juíza pergunta para mim: o senhor não quer autorizar a gente colocar o senhor como guardião desse bebê, para que o senhor possa responder por ele e estar lá olhando sobre os cuidados necessários que ele precisa, porque ele não tem ninguém por ele? Quando eu ouvi essa palavra, amados irmãos, algo incendiou dentro do meu coração, e eu disse: pode colocar o meu nome, a partir de hoje essa criança tem alguém por ele. A partir de hoje ele tem alguém por ele. Desde lá, eu vou internar 2 meses que eu estou entrando dentro de um UTI do hospital. Eu vou lá, oro com aquela criança, ministro a palavra de Deus para ele, digo: vai ficar tudo bem, o papai e a mamãe está vindo a caminho, porque ele é uma criança que vai ser adotada. Ainda que ele não esteja bem, mas eu tenho feito isso ao longo de 2 meses, de maneira tal, irmão, cuidando daquela criança que não tem nada a ver comigo, somente porque ele vai ser institucionalizado, mas porque quando lá Batista nasceu, aquele lugar é um lugar de cuidado, e eu estou lá cuidando daquela criança como se fosse o meu próprio filho, de maneira tal que a equipe médica, eles começaram a olhar para mim 2 horas, 3 horas, todos os dias no hospital, orando e ficando com aquela criança, com aquele bebê, ministrando ao coração dele, uma criança que já venceu várias dificuldades. A equipe médica chega para mim, psicólogos, 2 psicólogas chegam para mim e dizem o seguinte: você cuida de todas as crianças e bebês que passam pelo Lar Batista, como você está cuidando dele? Eu digo: muito mais do que ele. Lá, se tiver uma criança no hospital, uma cuidadora nossa vai passar dia e noite com ele ou com ela, seja quem for. E aqui eu estou dizendo ficar 2 horas. Amados irmãos, aquilo que nós fazemos como igreja, o cuidado que a igreja faz para aqueles que vêm à igreja ou para aqueles que não vêm à igreja, que estão lá fora, mas que quando eu e você, como discípulos de Jesus, nós vamos lá fora, nós expressamos esse cuidado das pessoas que Jesus expressou com Pedro. Isso faz com que uma igreja se torne relevante, isso faz com que a igreja ela faça parte da história de um município. Ela não é um lugar, um endereço apenas de uma avenida, mas ela é uma igreja que é uma igreja que faz parte da história. Ela está ajudando a escrever a história aqui em Araguari. Ela está mudando vidas, famílias, centenas de pessoas. Oh, amados irmãos, que o Senhor use a mim e a você que está aqui nessa noite, que você está ao lado do seu pastor, e se a proposta é cuidar uns dos outros e cuidar dos outros que estão lá fora, então, bem-vindo à missão aqui na Igreja Batista do Senhor. Quarta, pastor, eu tenho mais um tempo aqui ainda, né, querido? Quarto, o que foi que você abriu para mim? Danilo, muito obrigado. Você trouxe um copo d'água. Normalmente um copo d'água é para 1 hora.
Deus abençoe. Você está anotando aí, irmãos? Só recapitulando: igreja como lugar de amor. A primeira coisa, Jesus cuida das necessidades antes de tratar dos filhos. Segundo, Jesus trata de Pedro com amor, um amor restaurador. Terceiro, Jesus ama ressignificar e cuidar da vida de pessoas. Jesus, ele cuida da vida de pessoas. Quarta coisa, quarta e último ponto para a gente caminhar para a conclusão dessa mensagem. Jesus confia novamente em quem falhou. Isso está no versículo 17. Quando então o Senhor disse para Pedro, na terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque por Jesus lhe ter te perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas essas coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Quando Jesus, então, nesse contexto com os discípulos, mais um episódio, ele traz essa narrativa com ênfase na vida de Pedro. Então Jesus, ele está aqui fazendo algo extraordinário que nós como igreja precisamos fazer, que é ressignificar, que é restaurar. Pedro recebe, amados irmãos, uma das maiores responsabilidades da igreja que estava nascendo. Veja você, alguém que tinha negado Jesus, a partir desse momento, ele recebe uma das maiores responsabilidades daquela igreja que estava nascendo, que era pastorear o rebanho de Deus naquele tempo. Isso revela algo poderoso para mim, para você e para os membros da Igreja Batista Missionária. Isso revela que Jesus vê além do passado. Jesus enxerga um potencial onde as pessoas estão tendo fracasso. Nós, como igreja, nesta data especial de aniversário da igreja, nós estamos aqui porque Jesus está procurando pessoas como Pedro, irmãos. Jesus está procurando pessoas que serão restauradas e receberão uma missão e um propósito específico na igreja. Nesta noite, o Senhor está aqui a procurar pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que estão na igreja, mas por alguma razão ou outra distanciou do ministério, distanciou da EBD, distanciou dos projetos da igreja, mas o Senhor, a exemplo do que ele fez com Pedro, confiando novamente uma missão para aquele que havia falhado, nesta noite o Senhor está procurando pessoas como Pedro, que serão restauradas e receberão uma missão, e receberão um propósito específico na Igreja Batista Missionária e no Reino de Deus, porque nessa igreja, amados irmãos, tem vários ministérios. Tem vários ministérios aqui. Diz a palavra do Senhor que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós precisamos de mais trabalhadores aqui para a grande seara, para a grande obra que o Senhor quer fazer. E Deus está chamando mais pessoas nesta noite com um propósito específico nesta igreja e na expansão do reino de Deus aqui na igreja. Você crê nisso? Amém? Você quer fazer parte disso, daquilo que o Senhor quer fazer aqui em Araguari pelos próximos anos? Você quer fazer parte disso? Amém? O Senhor está a procurar. O Espírito Santo de Deus está visitando corações nessa noite de maneira prática, que você possa então responder de maneira prática, obediente, porque o Senhor, Ele não está cancelando você. O Senhor está querendo usar a sua vida. Você não vai ser definido. Nós não podemos definir as pessoas pelos erros delas. Nós não podemos definir as pessoas pelos nossos próprios erros. O cuidado de Deus na igreja é um cuidado restaurador, transformador, e um cuidado profético
Senhor Jesus está olhando para você e o Senhor Jesus, Ele quer confiar a você um propósito e uma missão. Nesta noite, talvez você fale, pastor, a minha habilidade, eu não sei, se eu tenho inclinação com louvor, eu canto, eu toco, eu não sei, pastor, mas o Senhor, Ele está aqui a procurar pessoas como Pedro. Não pense que você está esquecido dentro da igreja. Não, você, meu irmão, minha irmã, visitante que está aqui nesta noite, você é importante para o reino de Deus, para o avançar da obra batista aqui nesse município e nesse estado. Existem coisas que Deus quer fazer e Ele só vai fazer isso através de você. Mas se você se recusar, Deus então vai passar esta oportunidade para outra pessoa. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer através desta igreja e no reino de Deus aqui nessa cidade. Amém? Quantas pessoas creem que o reino de Deus pode expandir pelos 4 cantos dessa cidade? Amém? Cuidado cristão, ele é profético. Jesus vê aquilo que alguém ainda pode se tornar. E nós podemos caminhar para a conclusão nesta noite. Esse encontro à beira do mar, nós aprendemos várias coisas. A primeira é cuidar, é suprir as necessidades reais. Segundo, cuidar é restaurar quem caiu. Terceiro, cuidar é pastorear com amor. Quarto, cuidar é confiar novamente. Você é especial, você é valorizado, porque Jesus te ama. Jesus cuidou dos discípulos como uma família, e Jesus está querendo cuidar de você também da mesma forma. Nesta noite, hoje, o Senhor continua a dizer: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Onde estão as pessoas que amam Jesus e que estão dispostas a cuidar das ovelhas, a pastorear? Amados irmãos, existe um grito de crianças nessa cidade que não está sendo ouvido, e essa igreja pode ser usada como instrumento de canal para ouvir esse grito. Existe um grito de mulheres nessa cidade, que essa igreja pode ser um canal, um instrumento para transformar essa realidade. Nesta noite eu quero convidar você a provar a sua face, e nesse momento de refletir, eu quero fazer um desafio para a igreja. Ao celebrar mais um ano, essa igreja entende que a missão dela permanece a mesma: fazer discípulos de Cristo e por amor a Cristo, e transformar a vida de pessoas, e que estas pessoas, talvez existem pessoas nessa noite que precisam ser restauradas, estão aguardando uma oportunidade para dizer: não, nessa noite eu entendi, Jesus quer restaurar a minha vida. Talvez existem pessoas que têm dons, talentos e habilidades que estão escondidos e gavetados. Talvez você é jovem, ache que você é jovem demais, mas nessa noite o Senhor está te chamando. Você me ama? Se você me ama, cuide das minhas vidas. Se você nessa noite, eu quero fazer 2 apelos, depois convidar o pastor Pablo para fazer essa oração, juntamente comigo, fazer o eu faço essa oração. Se há alguém no nosso meio, mas sempre de Pedro, que voltou às velhas práticas, que esfriou, desanimou, que estava na beira, da margem ali no mar, à beira da praia. Talvez você está aí à beira da vida, mas Jesus está dizendo: volte, eu quero te restaurar, e eu quero dar um propósito para a sua vida. Existe uma razão e um significado para a sua existência. Há alguém nessa noite que distanciou e que, por alguma razão, o Senhor está dizendo que
quero orar com você. Mas a última